Os 10 vírus e bactérias mais mortais da história. Prepare-se para uma jornada fascinante e assustadora. E aí, pessoal? Preparados para uma viagem assustadora pelo mundo microscópico? Vamos explorar os segredos mais sombrios da natureza. No vídeo de hoje, vamos conhecer os 10 vírus e bactérias mais letais que a humanidade já enfrentou, aqueles que causaram pandemias e epidemias que marcaram a história. Vamos entender como esses micro-organismos mudaram o curso da humanidade, da peste negra à gripe espanhola, do HIV ao ebola. Cada um desses patógenos deixou uma marca indelével na nossa história. Vamos desvendar a ciência por trás desses assassinos invisíveis. Descubra como a ciência moderna está lutando contra essas ameaças. Se você é fã de ciência e adora uma boa dose de curiosidades, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo nessa aventura microscópica de arrepiar. Não perca nenhum detalhe dessa jornada fascinante. Vírus do sarampo. Um inimigo invisível. Você já ouviu falar do sarampo? Essa doença, gente, é altamente contagiosa e pode ser fatal, causada por um vírus da família Paramyxovírus. Antes das vacinas, era um terror para as mães. Matava cerca de 2,6 milhões de pessoas por ano. Imagine só. Graças à vacinação, os casos diminuíram bastante, mas ainda é um perigo em lugares com baixa cobertura vacinal. E o pior é que o sarampo pode trazer complicações sérias, como pneumonia e encefalite, tornando essa doença um perigo daqueles. HIV/AIDS, uma pandemia moderna. Uma doença que mudou o curso da história da medicina e da saúde pública. Em 1981, uma doença nova e misteriosa surgiu nos Estados Unidos, a AIDS, causada pelo HIV. Inicialmente, pouco se sabia sobre essa doença devastadora. O HIV é como um invasor silencioso. Ele ataca o sistema imunológico, deixando o corpo vulnerável a infecções oportunistas e cânceres. Ele se esconde nas células, tornando difícil a sua erradicação. Desde que foi descoberto, o HIV infectou milhões de pessoas, tornando-se uma das pandemias mais graves da história. A sua disseminação global afetou comunidades inteiras, independentemente de fronteiras. A boa notícia é que a ciência avançou, e hoje, com o tratamento, as pessoas podem ter uma vida mais longa e saudável, mas ainda não existe cura. Os tratamentos antirretrovirais são eficazes, mas a pesquisa continua. A batalha contra o HIV continua, e a prevenção, a testagem e o acesso ao tratamento são as nossas melhores armas. A educação e a conscientização são cruciais para combater o estigma e a discriminação. Bactéria do anthrax. Um inimigo invisível. Preparem-se porque a bactéria Bacillus anthracis, responsável pelo anthrax, é resistente. Ela pode sobreviver por décadas no ambiente, esperando o momento certo para atacar. O anthrax é uma doença zoonótica, ou seja, passa de animais para humanos. Inalar os esporos dessa bactéria pode ser fatal se não for tratado rapidamente. Os sintomas variam, incluindo lesões na pele, problemas para respirar e febre. E tem mais. Apesar de não ser tão fácil de pegar, o anthrax é uma ameaça como arma biológica. Imaginem o perigo. Vírus da varíola. Uma vitória da ciência. A varíola, uma doença viral altamente contagiosa, já foi um verdadeiro pesadelo, matando milhões ao longo da história. Suas vítimas sofriam com febre alta, erupções cutâneas dolorosas e, muitas vezes, a morte era inevitável. Mas a ciência, meus amigos, é poderosa. Com determinação e inovação, cientistas ao redor do mundo se uniram para enfrentar esse desafio colossal. Em 1980, a OMS deu uma notícia espetacular. A varíola foi erradicada, um marco histórico na medicina e na saúde pública. Isso graças a uma campanha global de vacinação que mobilizou recursos e pessoas em todos os continentes.
Essa vitória mostra a força da ciência e da união entre as nações. A colaboração internacional foi crucial para esse sucesso. A varíola causava febre alta, erupções cutâneas dolorosas e, muitas vezes, levava à morte. Era uma ameaça constante e temida. A erradicação dessa doença é um exemplo de esperança na luta contra as doenças infecciosas. Mostra que, juntos, podemos superar grandes desafios e proteger a humanidade. Vírus da gripe espanhola, a pandemia esquecida. Em 1918, o mundo enfrentou a gripe espanhola, causada por um vírus influenza A. A pandemia foi devastadora, infectando 1/3 da população mundial e matando entre 50 e 100 milhões de pessoas. Diferente de outras gripes, a espanhola atacava principalmente jovens adultos saudáveis, o que deixou todo mundo perplexo. Os sintomas? Febre alta, tosse, dores musculares e pneumonia. Essa pandemia foi um alerta para a importância da vigilância global e da preparação para enfrentar novas pandemias. Bactéria da tuberculose. Um assassino sorrateiro. A tuberculose, causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, age como um inimigo silencioso, atacando principalmente os pulmões. Ela se espalha pelo ar através de gotículas respiratórias. Os sintomas são tosse que não passa, febre baixa, emagrecimento e suores noturnos. Antes dos antibióticos, a tuberculose era quase uma sentença de morte. Hoje em dia, apesar de ter cura, a tuberculose ainda mata milhões de pessoas todos os anos, o que mostra a importância da prevenção e do tratamento. Vírus da febre amarela, a praga tropical. A febre amarela, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o famoso mosquito da dengue, causa uma doença hemorrágica viral. Os sintomas variam de leves a graves, incluindo febre alta, calafrios, dores musculares e, em casos mais sérios, pode afetar o fígado e os rins, causando icterícia e hemorragia. A vacina é a melhor forma de se proteger da febre amarela, principalmente em áreas de risco. Bacilo da peste negra, o flagelo da história. A peste negra, causada pela bactéria Yersinia pestis, foi um dos capítulos mais sombrios da história. No século XIV, ela devastou a Europa, matando cerca de 1/3 da população. Imaginem só, era gente demais. A doença, transmitida por pulgas infectadas, causava febre alta, calafrios e inchaço dos gânglios linfáticos. A peste negra ainda existe em algumas partes do mundo. Um lembrete assustador do poder devastador das doenças infecciosas. Vírus do Ebola, o assassino hemorrágico. O vírus Ebola, descoberto em 1976, causa uma doença hemorrágica viral altamente contagiosa. Os sintomas são aterrorizantes: febre alta, dores musculares, vômitos, sangramento interno e externo. O Ebola se espalha pelo contato direto com fluidos corporais infectados. Apesar de não ter cura, o tratamento pode aumentar as chances de sobrevivência. Vírus da raiva, a ameaça furiosa. A raiva é uma doença viral que ataca o sistema nervoso central e é transmitida pela saliva de animais infectados, principalmente por mordidas de cães. Uma vez que o vírus entra no corpo, ele viaja até o cérebro, causando inflamação e danos irreversíveis. Os sintomas são febre, dor de cabeça, confusão mental, salivação excessiva e, infelizmente, a raiva é quase sempre fatal. A boa notícia é que podemos prevenir a raiva através da vacinação. Vacinar os animais de estimação é fundamental para evitar a raiva. E aí, essa foi a expedição pelos 10 vírus e bactérias mais mortais que a humanidade já enfrentou. Deu para sentir um frio na espinha? Essas ameaças microscópicas moldaram a nossa história
e continuam desafiando a medicina. A luta contra as doenças infecciosas é uma batalha constante, e a pesquisa e a saúde pública são as nossas armas mais poderosas. E aí, gostaram da aventura? Se sim, deixem o like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal para mais curiosidades sobre o mundo da ciência. Até a próxima!